Então vamos lá, pessoal. A gente cumpriu o nosso horário, né? 3h05, acho que deu tempo de todo mundo entrar. Acredito que algumas pessoas vão entrar aí ao longo da apresentação, mas vamos iniciar aí até em respeito a todos que entraram no horário, tá bom? Pessoal, primeiramente, muito prazer, né? Meu nome é Igor, eu sou hoje o responsável aqui pelo portfólio de produtos do segmento de educação. Comigo aqui na sala também é André e o Luiz, né? São os POs responsáveis aí pelo app. Então, a gente está com um time de peso aqui para poder não só apresentar o meu EduConnect para vocês, mas também para responder todas as dúvidas que vocês possam ter, tá? Alguns recados iniciais, eu já reforcei alguns deles. Primeiro ponto é que a gente tem uma duração aproximadamente aí de 40 minutos desse webinar, tá? Então, não é um webinar tão longo. A gente quer que vocês participem até o final. É claro, a gente quer que vocês sejam participativos também, então pode ser que a gente estenda mais um pouco aqui para a gente conseguir responder todas as dúvidas de vocês. Então, já deixo aqui o meu pedido, participe conosco, né? Mandem suas dúvidas, mandem as suas perguntas. Claro, possivelmente nem todas a gente vai conseguir responder ao vivo aqui para vocês, mas aquelas perguntas que a gente achar e julgar interessante, que é bom a gente compartilhar aqui com todos vocês, com certeza nós vamos aqui parar para poder olhar e compartilhar, tá? Então, Andréia e Luiz estarão aqui para me ajudar nessa jornada, tá? O webinar ele vai ser gravado, tá, pessoal? A gente vai disponibilizar posteriormente para vocês. Então, após a apresentação, após alguns dias, a gente publica o vídeo para vocês. E aí vocês podem compartilhar com quem vocês julgarem necessário, também, tá bom? E a gente vai avaliar também o compartilhamento da nossa apresentação. Acho que não tem nenhum problema, para que vocês possam também, caso seja necessário, compartilhar com outras pessoas. Beleza? Mas sem mais delongas, pessoal, vamos lá, né? Eu estou vendo várias pessoas conhecidas aqui, isso é muito bom, né? A ideia aqui hoje é a gente compartilhar um pouquinho sobre o novo Meu EduConnect, a nova atualização do Meu EduConnect. O Meu EduConnect, para quem conhece, né, até para quem já utiliza o aplicativo, é um aplicativo que foi lançado lá em 2018. Antes disso, pessoal, um recado importante aqui também, eu acho é um disclaimer que é importante a gente já dar no início da apresentação. Essa é uma atualização compulsória do aplicativo, ela não tem custos adicionais, tá? Então, para todos os clientes que já utilizam o meu EduConnect, né, não é o novo aplicativo que tem que ser adquirido junto com a TOTS, é uma atualização, conforme vocês vão ver, uma repaginada, uma atualização com alguns benefícios e alguns focos que eu vou decorrer aqui ao longo da apresentação, tá? Mas como eu estava dizendo, o nosso aplicativo ele foi lançado inicialmente lá em 2018. O meu EduConnect ele tinha um foco muito forte, ele nasceu com um foco muito forte, um desejo nosso de atender uma vertente que é a vertente de comunicação institucional, né, de permitir que os alunos, os pais, os responsáveis e os professores e a própria instituição conseguissem se comunicar, né? E lá atrás a gente lançou esse aplicativo com uma única funcionalidade quando a gente olhava para a vertente de comunicação. Mas a gente sabia que a gente precisava evoluir e levar novas funcionalidades para vocês dentro dessa vertente, tá? Mas o aplicativo ele já contava também, lá quando a gente lançou, com funcionalidades do dia a dia da parte acadêmica e pedagógica, e também já contava com algumas funcionalidades da parte de pagamentos, que naquela época era muito comum, né, a utilização de boleto. E ao longo desses anos, a gente foi evoluindo o aplicativo, principalmente olhando ali para a vertente de comunicação, que era uma vertente muito forte, que a gente tinha muitas demandas de vocês, né, para que a gente pudesse evoluir. E ao longo desses últimos anos, desde 2018, nós fomos liberando novidades dentro do aplicativo com esse intuito, né, de conectar toda a nossa comunidade acadêmica, pais, alunos, professores e responsáveis, sempre lembrando, né, o nosso aplicativo ele é um aplicativo que atende a todos os níveis de ensino. Então, ele atende a educação básica, ele atende a educação superior e ele também atende a educação continuada. E cada um desses níveis de ensino tinha uma demanda específica. Então, o nosso intuito era evoluir o app para que a gente pudesse compartilhar, né, para que vocês pudessem utilizar e compartilhar com a comunidade essas funcionalidades. Então, o app evoluiu, né, a parte de comunicação a gente teve
novas features implementadas. A parte de pagamento hoje a crescente do mundo de pagamentos digitais. Então, hoje a gente permite, através do app, a gente vai reforçar isso aqui ao longo da apresentação, todas as formas de pagamentos digitais que nós temos hoje, né, o Pix, o cartão de crédito, o próprio boleto, tá? E a parte acadêmica que fornece o dia a dia ali dia a dia de sala de aula da instituição de ensino. Então, o app nasceu com esse intuito, a gente evoluiu ao longo dos anos, só que a gente chegou num cenário, né, no momento que a gente percebeu que para que a gente conseguisse atender às demandas de vocês, a gente precisaria dar uma virada, né? Então, a gente principalmente por uma questão tecnológica. Então, nós decidimos, para que a gente conseguisse atender as necessidades de vocês, reescrever o app numa nova tecnologia que vocês vão perceber que permitiu que a gente conseguisse dar um ar mais moderno para o aplicativo, uma nova interface, e, consequentemente, fazer algumas pequenas evoluções dentro das funcionalidades já existentes, e vai permitir que daqui para frente a gente continue evoluindo o app e traga, consequentemente, novas funcionalidades. Eu acho que isso vai ficar claro, né, ali ao longo da apresentação. Essa primeira atualização é uma atualização, pessoal, com muito foco em, principalmente, design, usabilidade, interface e performance. Então, é um aplicativo que ele foi redesenhado, são as mesmas funcionalidades, mas o principal foco, neste momento, é a gente entregar as mesmas funcionalidades, porém com uma usabilidade muito mais simples, né? Uma interface muito mais usual ali para o usuário e, consequentemente, muito mais performático, tá? Já queria dizer de antemão, né, hoje, dando um recado aqui, antes de a gente aprofundar e começar a falar do app, vocês vão perceber que são as mesmas funcionalidades, com uma visão, com uma interface mais moderna, como eu havia dito já, e a gente já liberou, né, uma atualização, mais uma atualização do aplicativo. Então, todos os clientes que estão aqui presentes, né, ou até clientes que ainda não têm um aplicativo, que utilizam o que a gente chama de aplicativo padrão, que é o aplicativo Meu Educanet, que estão lá nas lojas, tanto da Apple quanto da Google, basta o usuário, né, aqueles que têm atualização automática, já está usufruindo desse novo app, né, dessa nova interface. Eu não vou nem falar do novo app, dessa nova interface. E para os clientes que são personalizados, né, ou seja, a gente tem a possibilidade de hoje os clientes terem na loja deles um aplicativo com o nome deles, com a logo deles. E a gente tem alguns clientes que são clientes personalizados, e para esses clientes a atualização vai ser sob demanda, porque é um update, vamos dizer assim, em cima da loja de cada cliente. Então, já deixo um recado aqui também para esses clientes que têm um aplicativo individualizado, podem abrir um ticket junto ao suporte lá, que a gente vai colocar na esteira para poder fazer essa atualização, beleza? Mas vamos lá, vamos para o que interessa, né, que é mostrar o novo aplicativo, essa nova interface do aplicativo, e, consequentemente, também reforçar as principais novidades dentro dessa nova interface, tá bom? Acabou de chegar aqui uma pergunta, eu ia deixar ela para o final, mas ela é muito importante, né? Que é a questão do versionamento. Eu falei aqui que é uma atualização compulsória, né? Eu ia deixar ela para o próximo slide, Verônica, mas já que você perguntou, tá? Todas as versões de mercado que a gente tem hoje, porque o aplicativo ele acaba sendo independente, né, da versão. Então, todas as versões de mercado, até versões já expiradas, como a 2402, por exemplo, automaticamente vai funcionar, não tem a necessidade de atualização de nenhuma versão, tá? Qual que é o ponto importante? Tem algumas novidades, né? Uma em específico aqui, que ao longo da apresentação eu vou citar qual que é, vocês vão perceber que aí sim tem a necessidade de uma atualização de versão para que vocês possam usufruir dela, tá? Mas hoje o aplicativo ele vai ser atualizado, né, conforme a demanda ali do usuário lá na ponta, e não tem uma dependência de atualização de versão. As versões de mercado que a gente tem hoje do último ano, né, inclusive já a versão inspirada como a 2402, o aplicativo vai funcionar normalmente. Mas vamos lá, né? Gastei 10 minutinhos aqui só fazendo uma introdução, mas vamos para o que interessa, vamos falar do aplicativo, tá? Então, o primeiro ponto, pessoal, que eu queria reforçar com vocês aqui, né, é a vertente de comunicação. Então, quando a gente lançou o aplicativo lá em 2018, a primeira funcionalidade que nós liberamos, né, é a funcionalidade
de timeline de notificações, aonde a instituição consegue centralizar toda a comunicação da instituição, comunicações eventuais, né? Fazer um comunicado sobre no caso da educação básica, uma festa junina, fazer o convite para algum evento, algum acontecimento de última hora que aconteceu na instituição, eu tenho que comunicar toda a comunidade acadêmica. Então, a timeline ela tem esse propósito, né, de trazer uma comunicação eficiente ali, com notificações via push, para poder comunicar essa comunidade sobre um determinado assunto, uma determinada questão, tá? E aí, a gente tem essa timeline onde ela foi totalmente reformulada. Então, o que a gente tem aqui de novidades? O primeiro ponto que a gente traz é um novo perfil, né, de acesso para múltiplos usuários. Então, por exemplo, na educação básica, é muito comum eu ter um responsável, um pai, que tem mais de uma criança, tem mais de um filho. Muitas vezes eu posso até ter um professor que é aluno, né, dentro de uma mesma instituição, na casa de educação básica, ele é um professor de graduação, faz algum mestrado, faz alguma pós-graduação. Então, ele pode ter não só mais de um papel, mas ele pode também ter mais de ter usuários vinculados a ele. Então, já na timeline, na realidade, essa é uma função do app como um todo, ele traz esse novo perfil de acesso, aonde ele pode visualizar as informações daquele usuário específico, usuário logado, né, o usuário principal, ou caso ele tenha mais uma criança, né, no caso da educação básica principalmente, ele consegue ver todos os usuários vinculados a ele. E basicamente, quando eu falo da timeline, o que vai acontecer? Aqui é um filtro de comunicados. Então, ele vai conseguir selecionar o usuário e aquela tela ela vai ser montada de acordo com os comunicados que foram enviados para aquele usuário, né? Se for um comunicado que foi enviado também para o responsável, principalmente na educação básica, ele também vai ver com o seu filtro principal, mas ele pode visualizar de acordo com o seu usuário, com os usuários vinculados aí, no caso aqui as crianças, os filhos, tá? Então, esse é a primeira evolução dentro da timeline que eu queria trazer para vocês. Para quem recorda do app antigo, antes aparecia simplesmente dentro da timeline uma fotinha, que eu tinha que clicar em cima, não, a usabilidade não era tão boa. Então, a gente trouxe algo muito similar com o que vocês já estão acostumados. Por exemplo, aqui o Gmail, se eu tenho mais de uma conta no Gmail, né, eu seleciono o perfil a partir ali do meu perfil principal, e outros aplicativos na qual eu possa ter, talvez, mais de uma conta vinculada. Então, a gente está tentando trazer, né, essa experiência mais próxima dos apps que a gente tem dentro do mercado. Beleza? Aqui os banners também de comunicação é um ponto que se mantém, tá? Mais uma novidade que a gente está trazendo nessa parte de timeline de comunicação são as a central de destaque. Então, se a instituição quiser trazer um comunicado, fazer uma comunicação que seja um destaque, a gente trouxe uma experiência muito similar ao que a gente tem nas redes sociais. Então, a instituição consegue fazer essa divulgação, enviar esse comunicado como um destaque, e isso vai aparecer, né, como vocês podem ver aí no GIF, isso vai aparecer dentro da timeline com algo bem similar com o que a gente tem nas redes sociais, como o Instagram, como o Facebook. Então, mais uma vez, né, reforçando, tentando trazer essa experiência mais próxima do que vocês, do que os nossos usuários, né, do que os alunos, os professores, pais responsáveis já estão acostumados no dia a dia, tá? Então, aqui algum exemplo, é uma base exemplo nosso. Então, é importante também a gente reforçar, pessoal, que para que essa timeline tenha essa visão, essa interface, é importante o engajamento da instituição nesse envio de comunicados, né? Porque senão o usuário acaba, muitas vezes, entrando ali e ter uma tela em branco, uma tela sem informação, que pode trazer um certo desconforto para o usuário. Então, esse engajamento da instituição na parte de comunicação, ela é muito importante para que o app possa funcionar com o propósito que a gente está dando para ele, tá? Uma outra novidade que a gente está trazendo são as mensagens favoritas, né? Que isso é uma demanda muito latente de vocês, dos nossos clientes. Então, o usuário ele pode sim favoritar, né? A gente cria um repositório de mensagens favoritas para que o usuário possa consultar isso posteriormente, tá? Então, algo também muito similar ao que a gente tem em redes sociais. Mais um ponto, né, de evolução na timeline. Eu estou sendo muito redundante aqui, mas é para mostrar que a gente olhou muito para essa questão da experiência, tá? Lembra que eu comentei que o perfil ele também faz os filtros das mensagens? Mas a gente trouxe aqui o que a gente está chamando de filtro dinâmico e filtro personalizado.
Por quê? É muito comum, se a gente entra no WhatsApp lá, eu tenho, né, filtrar grupos, filtrar mensagens não lidas e etc. A gente trouxe aqui essa mesma experiência de filtrar mensagens lidas, filtrar mensagens não lidas, mas a gente trouxe um filtro dinâmico, que é, automaticamente, quando ele tem mais de um usuário vinculado a ele, um filho, por exemplo, no caso da educação básica, automaticamente ele vai criar um filtro com o nome daquele filho ou dos filhos, para que ele possa clicar, selecionar aquele filho e, consequentemente, fazer o filtro das mensagens, tá? Da mesma forma que os filtros vão ser criados dinamicamente de acordo com as categorias que vocês trabalham dentro da instituição. Então, se vocês, por exemplo, têm uma categoria de avisos gerais, uma categoria de ocorrências, uma categoria de tesouraria, né? Para quem conhece o aplicativo, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas a gente tem as categorias dessas mensagens que podem ser enviadas. Esses filtros vão ser criados de forma dinâmica, muitas vezes. Então, se eu mandei ali, eu tenho um costume de mandar mensagem sobre inadimplência ou sobre vencimento da mensalidade, e eu tenho um filtro financeiro, né? Se ele clicar em financeiro, ele vai ver todas as mensagens relacionadas ao assunto de tesouraria, ao financeiro. Ocorrências, né? E aí eu listo todas as mensagens relacionadas a ocorrências. Mensagem de notas. Ponto importante, tá, pessoal? Eu falei de mensagens eventuais, mas a timeline de notificações, eu posso configurar o RM para disparar mensagens automáticas também. Então, faltando um dia para o vencimento da mensalidade, o sistema dispara uma mensagem, né? 2 dias, 5 dias, vocês que vão configurar. O professor liberou uma nota, automaticamente o aluno pode ser notificado que a nota da disciplina foi liberada. O professor registrou uma ocorrência, ou a coordenação registrou uma ocorrência, automaticamente pode ser notificado o pai, o responsável. Então, como eu disse, é importante, né, que vocês usufruam de todas essas possibilidades para trazer um maior engajamento do app, né, que é isso que muitas vezes traz o engajamento do app. Ou senão o usuário vai acabar acessando ali só naquilo que é pertinente para ele ao longo ali da jornada do ano letivo ou do semestre letivo, tá? Então, o filtro dinâmico é mais uma novidade, como vocês podem perceber, né? Mais uma vez, vou ser sempre redundante aqui, mas é importante, essa melhor experiência de usuário, trazendo sempre uma experiência muito parecida com o que existe em outros aplicativos, tá? Mais uma novidade que a gente trouxe dentro da timeline é a possibilidade, isso já existia na realidade, o envio de vídeos, mas agora são vídeos que podem ser exibidos diretamente na timeline de mensagens. Então, uma vez que eu faço um disparo de uma mensagem, uma notificação que tem um link de um vídeo do YouTube, por exemplo, antes ele tinha que abrir a mensagem e verificar. Hoje é possível também ele visualizar essa mensagem, esse vídeo, diretamente dentro da timeline. Tá? Então, são algumas novidades aqui que a gente traz dentro da timeline de notificações. E, para finalizar, não está diretamente ligado à timeline, mas isso era uma demanda também muito latente de alguns clientes nossos, que era a possibilidade do usuário definir o que é importante para ele. Então, a gente tem agora a ordenação dos menus. Então, se para aquele usuário específico, um responsável financeiro, o que importa para ele é o extrato financeiro, ele pode determinar que na hora que ele acessar o app, a primeira funcionalidade que vai aparecer é o extrato financeiro. Se um outro usuário acha que é o menu acadêmico, automaticamente ele vai colocar o menu acadêmico como a primeira opção do aplicativo. Então, essa é mais uma forma, né, da gente estabelecer e melhorar o engajamento do usuário, uma vez que ele consegue estabelecer aquilo que ele acredita ser mais importante para ele no acesso ao app, tá? E aí, pessoal, talvez agora venha uma grande novidade, né, aliada à timeline, que é a nova central de comunicação. Por mais que eu não estou falando ali diretamente do app, é importantíssimo a gente reforçar que a gente também olhou para o dia a dia de vocês, para o dia a dia das instituições de ensino. Então, essa talvez fosse, né, a demanda mais latente que a gente tinha, que era transformar a central de comunicação, ou seja, onde os usuários acessam para mandar as notificações, numa central web. Que a gente sabe que muitas vezes quem faz essa comunicação pode ser o departamento de marketing da instituição, pode ser a coordenação, pode ser um orientador, ou seja, de acordo com a necessidade de cada instituição. E muitas vezes esses departamentos ou pessoas, eles não possuem acesso ao RM.
Então, a necessidade de ter uma plataforma web. Muitas vezes eu tenho a necessidade de fazer um envio lá da minha casa à noite, a coordenação por algum motivo específico. Então, a gente traz uma maior facilidade para poder fazer o envio dessas mensagens, dessas notificações, sem a necessidade de acessar o RM. E aonde a gente colocou isso, pessoal? No portal Gestão Educacional. O portal Gestão Educacional, que eu acredito que alguns de vocês já conheçam aqui, espero que todos conheçam, né, que tem ali algumas outras funcionalidades, como a sala de atendimento, que eu vou falar um pouquinho mais para frente também, que tem o painel do aluno, agora passa a ter a central de comunicação, aonde vocês vão criar, né, eu não vou entrar em detalhes, aí já vou até fazer um pedido, André e Luiz, se vocês já não tiverem mandado, mandar a documentação para o time, mas vocês vão conseguir criar regras de comunicação, determinar quais são os usuários, os perfis que vão poder fazer esses envios, para quais categorias e etc., né, para que isso possa ser feito a partir do portal Gestão Educacional, onde agora, como eu disse, e reforçando, a gente passa a ter a central de comunicação lá dentro. Tá? Então, todas essas notificações que os usuários vão receber ali na timeline são mensagens que serão enviadas pela central de comunicação. Parêntese importante, pessoal. A central de comunicação que existe dentro do RM, ela continua existindo e ela continua funcional. Até porque essa primeira versão é um MVP, né? A gente não tem todas as funcionalidades que a gente tem dentro do RM aqui dentro. A gente trouxe aquelas que, de acordo com as pesquisas de usuários que nós fizemos, com as conversas que a gente teve com alguns clientes, o que era mais importante para esse primeiro momento. A nossa ideia é continuar evoluindo e trazer, né? Já na próxima versão teremos novidades, mas elas vão trabalhar em conjunto por algum tempo até que a gente possa, no futuro, descontinuar essa central. Eu não vou chamar ela de antiga, porque ela continua existindo, né? Mas que no futuro passará a ser uma central antiga. Então, reforçando, né? Aqui a central, vocês estão vendo aqui, é um print, mas o time vai mandar para vocês a documentação. Eu faço a criação dessas mensagens com possibilidade de envio de arquivos. Essas mensagens podem ser enviadas por e-mail e para o meu EduConnect. Aqui já tem uma evolução. Antes, se eu quisesse mandar para os dois, eu tinha que escrever 2 vezes, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V na mensagem. Agora, eu crio uma mensagem só e determino qual que é o canal que eu quero utilizar, ou se eu quero utilizar os 2 canais, tá? Eu posso criar mensagens direcionadas, eu gosto muito disso e eu reforço muito, muito isso com vocês. Por exemplo, né, uma mensagem para falar sobre um convite que eu vou fazer para toda a instituição de ensino. Posso fazer uma mensagem nominal, em vez de fazer algo bem genérico, prezada Andréia, prezado Luiz, prezada Lília, né? Então, cada pessoa ali na ponta vai receber uma mensagem bem personalizada, né? De acordo com o destinatário que está recebendo aquela mensagem. Então, a gente tem tags que podem ser utilizadas tanto no assunto da mensagem, quanto no texto, né? Na composição ali daquela mensagem, tá? Um outro ponto, a gente sabe, é muito comum, a gente tem muitos clientes que trabalham com o departamento de marketing bem ativo na parte de comunicação. Então, a gente tem uma mensagem mais avançada com o uso de HTML. Então, para instituições, como eu disse, que têm esse desejo, essa necessidade, quer fazer algo bem personalizado e avançado, também pode utilizar código HTML para poder fazer o envio dessa mensagem, tá? Um outro ponto, isso aqui também é muito legal e muito importante, e eu vou trazer uma novidade para vocês aqui, né, que é a pré-visualização. Nesse exemplo aqui, eu tenho até um arquivo que está sendo enviado na mensagem, o conteúdo da mensagem, tá? Mas quando eu falo do meu EduConnect, da pré-visualização, antigamente, a gente começou a perceber que muitos clientes faziam envio de mensagens, mas não colocava ali uma imagem, né? E aí, quando o aluno, o pai, o responsável recebia a mensagem na timeline, ficava uma mensagem puro texto, né? Uma interface suja, né? Uma interface com muita informação, uma interface poluída. Então, o que a gente trouxe agora nesse novo aplicativo, nessa nova atualização? Agora, automaticamente, se a instituição não colocar uma imagem, né, igual os meus exemplos lá do primeiro slide, tinham várias imagens, né? Todos tinham imagens que foram criadas por nós aqui para fazer o envio.
ele vai criar uma imagem automaticamente com o assunto daquela mensagem. A gente cria um clips, como se fosse um clips, um post-it, né, com o assunto daquela mensagem, justamente para trazer essa interface não muito suja, uma interface menos poluída e, consequentemente, uma interface mais bonita, tá? Então, essa é uma novidade também que a gente traz, além de fazer com que esse usuário que está mandando essa notificação consiga ter essa pré-visualização de como o usuário lá na ponta vai receber aquela mensagem, tá? E aí, talvez aqui, uma das principais evoluções, que também era uma demanda muito latente, eu não estou vendo o chat aqui, eu acabei fechando, tá, André? Porque senão eu ia perder o foco aqui, não sei se teve uma pergunta nesse sentido, mas que são os filtros avançados, que basicamente é o seguinte: hoje, dentro do RM, a gente tem vários grupos educacionais, com muitas filiais, muitas unidades, alguns com várias coligadas, muitas ofertas de turmas, e dependendo do filtro, era necessário, dependendo da mensagem, era necessário fazer o envio várias vezes, né? Eu quero mandar para mais de um curso. Eu não conseguia selecionar múltiplos cursos, então eu tinha que enviar 2 vezes. Isso traz uma experiência ruim para vocês ali no dia a dia. Então, o que a gente trouxe agora? Um filtro totalmente dinâmico. Eu posso selecionar um período letivo e 2 turmas, um curso mais 3 turmas, um período, noite, manhã, tarde, mais de uma coligada, múltiplas coligadas, múltiplas filiais. Não tem a obrigatoriedade de selecionar todas as filiais. O único filtro que é obrigatório, no caso, é o período letivo, né? Porque aí eu posso enviar para todos os alunos matriculados naquele período letivo. Mas a gente trouxe um filtro totalmente dinâmico que vai permitir que a instituição envie a mensagem até para eu quero selecionar uma turma e 5 alunos daquela turma, especificamente, né? Então, se eu tenho essa necessidade de fazer esse comunicado, a gente está trazendo aqui, nessa novidade, a possibilidade de ter múltiplos filtros, tá? Que a gente está chamando aqui de filtros avançados. Aqui eu queria fazer, antes de avançar para o próximo item, ainda da central, queria fazer um disclaimer sobre versão. Diferente do app, essa é uma entrega, pessoal, uma novidade, que ela está disponível a partir da versão 2502. Então, quem já tem a 2502, nós desenvolvemos ela para 2506, mas nós fizemos downgrade para a versão 2502. Então, quem já está na 2502, se aplicar o último patch, já está disponível, para quem já utiliza o EduConnect, claro, já está disponível para utilizar essa nova central de comunicação, tá? Então, fique à vontade de experimentar, quem já está nessa versão, que foi a versão que nós liberamos no início do ano. E para finalizar aqui a parte de central de comunicação, a gente implementou uma novidade que é a mediação e aprovação de envio de mensagens da timeline de notificações. Então, hoje é possível ter uma mediação. Então, se, por exemplo, eu vou liberar para uma área específica fazer um envio dessa mensagem, talvez ali um orientador. Só que eu quero que o coordenador aprove aquela mensagem antes dela ser enviada para a timeline de notificações. Então, eu consigo ter uma mediação, isso vai ficar ali no pool de mensagens do coordenador, neste meu exemplo, para que ele possa aprovar ou reprovar. E nessa aprovação e reprovação, ele pode, inclusive, editar, ajustar, mudar o público-alvo. Então, ele tem essa autonomia antes de fazer a aprovação do envio daquela notificação. Então, essa também acaba sendo uma evolução e uma melhoria quando a gente fala da central de comunicação. Bom, Andréia, Luiz, fechei aqui, como eu disse, comentários, algum comentário, alguma dúvida que faça sentido a gente responder para todos aqui? Fique à vontade. Tem muitas perguntas, tá, Igor? Mas a gente está respondendo aqui muitas perguntas repetidas, referente à rematrícula. E as outras a gente está respondendo aqui, ok? A baixa do boleto pelo app, eu já respondi que não é possível. A questão da rematrícula, que é uma coisa futura, né? Agora que a gente entregou Isso. aí a nova carinha do app. Mas o resto está correndo bem aqui. Tá bom, legal. Eu vou falar um pouquinho mais de pagamentos mais para frente, tá, pessoal? Esse ponto da rematrícula é um ponto importante. Como eu disse, nessa primeira versão é uma atualização das funcionalidades já existentes, mas agora a gente tem um suporte tecnológico que nos permite evoluir e trazer novidades e evoluções por dentro do app, tá? Vamos lá, pessoal, vamos dar sequência aqui. Ainda falando da vertente de comunicação, né? A gente tem lá a funcionalidade de mensagens pessoais. Então, vocês podem perceber, né, uma nova interface, muito mais simples para o usuário.
aqui nesse exemplo desse GIF, basicamente é um professor mandando um comunicado para uma ou mais turmas, né? Então a gente trouxe ali uma simplicidade antes, em questão de usabilidade, né? Eram os quadradinhos pequenos ali que ele tinha que selecionar, marcar, muitas vezes, né? Um muito próximo do outro. Então a gente trouxe algo muito similar, como eu disse, com ferramentas que vocês já estão acostumados, né? Eu sempre gosto de fazer a analogia aqui com o próprio Gmail. Então as mensagens pessoais, que basicamente é uma troca de mensagens entre a comunidade, pais, alunos, professores e responsáveis. E nesse caso aqui, o exemplo é o envio de um comunicado para uma turma. Então, ele seleciona ali que ele quer falar com os alunos responsáveis, ele vê todas as turmas, seleciona qual que é o público que ele quer falar, às vezes é só com o pai, às vezes é com o responsável acadêmico, às vezes é com o responsável financeiro, às vezes é com o próprio aluno, para quem ele quer mandar aquele comunicado. E, consequentemente, vai disparar essa mensagem, tá? Da mesma forma que ele pode mandar um comunicado, ele pode mandar também uma mensagem individual para um usuário específico de uma turma. Então, se a instituição liberar, ele pode ter essa comunicação ponta a ponta, no caso aqui do professor. E o que eu queria reforçar aqui, pessoal? Mais uma vez, né, a experiência. Então, hoje, a gente consegue mandar imagens, a gente consegue mandar arquivos com pré-visualização, algo muito similar com o que a gente tem no WhatsApp. A gente consegue mandar imagens com pré-visualização também, então ele não faz o download automático lá para a ponta do usuário. Falei duas vezes, né? Na verdade, eu queria falar links, ele consegue mandar links com pré-visualização também. Então, a gente trouxe uma experiência mais similar. E aqui a gente quer evoluir, né? Quer evoluir para poder, no futuro, mandar áudio, enfim, né? Outras funcionalidades que a gente está acostumado no dia a dia quando a gente fala de uma ferramenta de comunicação, tá? Nesse próximo exemplo aqui, é justamente a questão da imagem, né? Para vocês entenderem ali, vai aparecer uma imagem de pré-visualização, né, sem fazer o download, e aí o usuário pode ir lá e fazer o download. Então, a gente trouxe essa experiência bem similar. E aí, em termos da funcionalidade, para quem não conhece, como eu disse, só reforçando, é uma comunicação ponta a ponta entre a comunidade acadêmica, caso a instituição queira trabalhar dessa maneira. A instituição pode liberar uma ponta de ida, mas de mão dupla, ou só de ida, né, com os professores, com os alunos, ou com os alunos e responsáveis com os professores. Há uma questão de parametrização de acordo com a necessidade das instituições, tá bom? E aí, mais para a educação superior aqui, muitas vezes a carteirinha estudantil, né? Então aqui foi uma evolução de interface também. Muitas instituições utilizam a carteirinha estudantil muito para acesso, né? Nas instituições, tem o QR Code, tem a questão de validação para comprovar que aquele aluno está matriculado, enfim. Ela não substitui a carteirinha emitida pelo Ministério da Educação em termos de carteirinha estudantil, mas é uma carteirinha que pode ser utilizada com vários propósitos dentro da instituição. E também o check-in da aula, na qual a gente tem várias instituições já utilizando. Eu comentei quando a gente lançou isso aqui, que era uma funcionalidade que ela ia se tornar disruptiva em termos de processo, né? E a gente vem percebendo ao longo dos anos vários clientes começando a utilizar o check-in da aula, que vai otimizar o processo de frequência dentro de sala de aula. Então, aqui o foco, mais uma questão de interface dentro das funcionalidades, como eu disse, que já existiam. Uma outra funcionalidade, essa, pessoal, a gente mudou bastante a jornada, inclusive. Talvez aqui eu vou fazer um parênteses para falar só para o público de educação básica. Eu sei que o público aqui está bem diverso, educação básica, superior, educação continuada, mas também está dentro da vertente de comunicação, que é a agenda infantil. Então, a agenda infantil tem como propósito permitir que a instituição registre o que a gente chama de ações e eventos do dia a dia das crianças, né, dentro da instituição. Como o próprio nome o próprio nome já diz, é uma agenda, então é diário, para que os pais possam receber comunicados e informações do dia a dia da instituição. Tá? Já vou dar um spoiler aqui, né? Teremos uma novidade em breve, não está aqui no material, mas já na próxima versão será possível o envio de fotos dentro da agenda infantil, que era uma demanda bem latente também, dia a dia da criançada ali em sala de aula, possibilidade do professor registrar esses momentos e fazer o disparo dessas imagens ali dentro da agenda do dia, tá? Então isso também já será possível. Essa, como é uma funcionalidade nova que depende de uma implementação de back-end, vai ser liberado
na próxima versão, na 2510, tá? Mas o que a gente trouxe aqui em termos da agenda, pessoal? Uma evolução, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui, de jornada, né? Muito forte. E, consequentemente, de feedbacks da interface, que era o que a gente tinha bastante demanda dos clientes. Então, nesse exemplo aqui, nessa primeira tela, é a visão do professor. Então, o professor, ele acessa o dia, então aqui ele está acessando o dia 12/4, foi quando eu tirei esse print, né? Quando a gente preparou esse material aqui, ele consegue visualizar todas as turmas e já nesse momento ele já tem um feedback da agenda do dia. Então, se ele já tiver trabalhado, porque a gente tem instituições que muitas vezes o professor faz um registro de um aluno e dispara, faz o registro de uma ação ou de um evento e libera só aquele evento, ou deixa para liberar no final do dia. Cada instituição tem a sua dinâmica. Então, aqui ele já tem um feedback de quantos alunos existem naquela turma. Então, tem 8 alunos, e tem um aluno que eu já liberei para o responsável o acesso à agenda. E ele, inclusive, tem, para essa turma aqui, uma mensagem de um pai, de um responsável, que é o que a gente chama de bilhete, que é essa última tela, né? Eu vou reforçar um pouquinho mais quando eu avançar a tela. Então, ele já consegue ter um feedback, né, aqui na tela inicial, de que existe uma mensagem de algum pai, de algum responsável, tá? E aí ele pode selecionar a turma e acessar todos os alunos, né? Ele pode aqui, se ele já tiver registrado e tiver nessa tela, ele já pode liberar também a agenda de todos os alunos, ou ele pode selecionar um aluno específico, ou ele pode selecionar todos os alunos para acessar a agenda. Uma vez que ele acessa a agenda, a gente mudou também a jornada e a interface aqui, ele consegue visualizar todos os alunos. E aí, pessoal, olha como é importante, como traz outro visual para o aplicativo, né? Se a instituição trabalha ali com o registro de fotos das crianças, para o usuário que está lá na ponta, né? Isso ajuda demais a identificação daquela criança. Se não tiver, vai aparecer a primeira letra do nome, né? Que é comum nos demais aplicativos. Mas a foto, a imagem, ela ajuda bastante. E aquele aluno que tiver uma notificação, que é o aluno que tem aquela mensagem que foi enviada pelo pai ou responsável, tem uma notificação aqui também na fotinha da criança. E aí eu tenho os eventos e as ações conforme a instituição parametrizou, tá? E aí o registro vai acontecer por parte do professor ou da pessoa responsável em sala de aula, e aqui a visão do responsável. Como é que esse responsável vai visualizar lá na ponta? Nesse meu exemplo, lembra que o pai era um responsável que tinha mais de uma criança? Então, se são todas crianças de educação infantil, ele vai visualizar todas as crianças. Se ele tem só uma criança, não aparece a foto no caso dele ali, e ele consegue visualizar os eventos que foram registrados para ele, tá? E aqui o recado. Então, esse botãozinho aqui que aparece para o usuário, pai, mãe, responsável, é o botãozinho que vai permitir que ele mande os recados para os professores, que basicamente é essa visão aqui, essa sinalização de que existe uma mensagem, tá? E mais uma vez, assim como os eventos são criados de acordo com a necessidade de vocês, o conteúdo daquela mensagem também. Então, a agenda infantil 100% reformulada, beleza? Eu vi essa pergunta lá no início, tá? Então, não sei se teve alguma outra pergunta. O outro ponto também, né, a questão de acessibilidade, a gente traz o Dark Mode para dentro do aplicativo, para as funcionalidades nativas, principalmente, por uma questão de preferência ou de acessibilidade, né, que a gente sabe que também é um recurso de acessibilidade, então agora o Dark Mode passa a fazer parte do aplicativo. Então, a mesma visão que eu trouxe ali da agenda, eu trouxe aqui uma visão no modo escuro. Beleza? E para a gente entrar aqui na fase final das funcionalidades, pessoal, a parte de jornada de pagamentos, né? Então, também foi revisada, a gente revisitou toda a jornada de pagamentos, e hoje o aplicativo ele contém, né, todas essas possibilidades, claro, desde que a instituição tenha contratado conosco essas possibilidades, como, por exemplo, o pagamento com cartão de crédito, o pagamento do Pix. Mas, basicamente, o que a gente traz aqui dentro da jornada? No mesmo exemplo, eu trouxe justamente esse exemplo porque eu sei que é uma coisa muito comum dentro das instituições de ensino. Então, um pai que tem mais de um filho, ele acessa aqui a interface e ele já consegue visualizar todos os títulos vencidos a vencer de todos os filhos. Uma novidade importante, nós já havíamos implementado dentro do portal do aluno a questão de exibição de valor líquido, né, que era uma demanda também muito latente. A gente tinha algumas questões aqui internas. O aplicativo passa a fornecer também
valor líquido já no extrato. Ele não precisa clicar mais para depois ter um detalhamento. Então, ele já consegue visualizar esse valor líquido caso tenha bolsa, caso tenha descontos, tá? Aqui, no caso, um exemplo de pagamento com cartão de crédito. Uma vez que ele clica em efetuar pagamento com cartão e seleciona a opção de cartão de crédito, ele pode cadastrar um novo cartão ou ele pode utilizar de um cartão já pré-existente. Por quê? Porque ele tem aqui a sua carteira digital. Então, ele vai ter um menu lá de carteira digital que ele pode incluir, excluir, movimentar esses cartões e, na hora de pagar, a mesma coisa. Ele pode incluir um novo cartão e pode fazer o pagamento com mais de um cartão, né? Com o cartão que ele tenha, desculpa, não com mais de um cartão, mas com o cartão que ele tenha cadastrado, tá bom? Esse é um ponto importante que eu acabei não mencionando, que lá na notificação, hoje, nas notificações, eu consigo, nas automáticas, disparar uma notificação, né, para alertar, por exemplo, o vencimento da mensalidade, e eu posso direcionar para ele realizar o pagamento com cartão de crédito ou com o Pix, por exemplo. Bom? Aqui um exemplo, uma imagem de comprovante, ele pode compartilhar esse comprovante. Já falei aqui sobre a carteira digital e tem também a gestão da recorrência. Então, nós implementamos, junto com o pagamento de cartão de crédito, a possibilidade de habilitar o pagamento recorrente para aqueles serviços que o usuário queira. Então, na hora que ele está fazendo um pagamento de uma mensalidade, se ele quiser habilitar a recorrência para aquela mensalidade ou para uma outra cobrança que é feita de forma recorrente pela instituição, ele pode fazer essa habilitação e ter a gestão dessa recorrência, porque hoje, né, quando a gente fala de recorrência, nesse caso, o usuário tem 100% de autonomia para poder fazer esse processo. E aí um ponto importante, pessoal, o pagamento com cartão de crédito é um pagamento síncrono, ou seja, em questão de baixa, né, não sei se foi essa pergunta que acabou aparecendo por aí, a baixa é instantânea dentro do RP, né? Então, automaticamente, quando ele paga, a baixa acontece, e aí ele consegue, inclusive, compartilhar o comprovante, caso seja um aluno fazendo um pagamento ali, compartilhando com o pai, com o responsável, tá? A mesma jornada que a gente tem para o processo de negociação. Então, também revisitamos o processo de negociação online por dentro do app, e hoje ele vai conseguir passar por essa jornada de uma maneira muito simples, né? E bem didática. Então, se ele tem títulos a vencer, e aqui ele respeita as configurações do template de acordo, ele seleciona os títulos que ele tem a vencer, ou até mesmo, vencidos, ou até mesmo a vencer, depende muito da parametrização. Ele vê o resumo daquela negociação que está sendo feita, seleciona a opção, né, de negociação que vai ser parametrizada e disponibilizada por vocês, faz uma conferência de como que será aquela negociação, no caso de um parcelamento. Ele tem um termo de aceite, né? E aí, uma vez que ele lê esse termo, ele pode fazer o download de um relatório, na qual vocês podem configurar um relatório com o conteúdo que vocês acharem necessário e melhor, e, consequentemente, concluir esse processo de negociação e seguir para o pagamento, por exemplo, da primeira mensalidade. A gente sabe que tem algumas instituições que trabalham com o processo. Olha, você faz a negociação, mas ela só é concluída se você fazer o pagamento da primeira parcela daquela negociação. Tem instituições que trabalham com o parcelamento 100% no cartão de crédito, que é uma prática muito comum. Ele deve um certo montante de dinheiro, precisa pagar para fazer a rematrícula, ele transfere a dívida para o cartão de crédito e aí está livre para poder fazer a rematrícula, por exemplo. Então, isso depende muito da necessidade de negócio de cada uma das instituições. Tá bom? E aí, pessoal, por fim aqui, a jornada do Pix. Tá? Então, a mesma coisa, é muito simples, muito fácil para o usuário, não tem segredo. Selecionou o título, escolheu a forma Pix, visualizou o resumo e gerou o QR Code para poder fazer o pagamento. Aqui eu não trouxe o boleto, tá? Mas ele gera ali o código de barras, mas mesma coisa. No caso aqui do Pix, a gente tem o processo de baixa automatizada a partir do agendamento do job, e aí, no caso do boleto, trabalha ali com o processo de arquivo de retorno para poder fazer a baixa dos títulos dentro do RP. Beleza? Fazer a compensação. Pessoal, um pouquinho aqui, né, da nova atualização do app, como eu disse, as mesmas funcionalidades, porém repaginadas em termos de usabilidade. Para todos os nossos clientes que são clientes que utilizam o aplicativo padrão, desde segunda-feira,
O aplicativo já está disponível na loja para atualização por parte dos usuários. Foi uma atualização compulsória. Os clientes que são personalizados, basta fazer uma solicitação dentro do nosso suporte. A gente tem, não são muitos clientes que têm o personalizado, a gente vai seguir na esteira de atualização. Versão, né, reforçando, central de comunicação 2502 e nos apps todas as versões atuais de mercado, tá? Não sei se eu esqueci mais de alguma coisa. Um ponto importante que talvez, eu não sei se apareceu essa pergunta, mas a Andrea falou que da rematrícula, né? A partir de agora, pessoal, a gente passa a olhar para a inovação dentro do app. Nós ficamos um tempo sem trazer nenhuma funcionalidade nova, mas como a gente tem um aparato tecnológico agora que vai nos permitir evoluir e trazer novas funcionalidades, a gente passa a voltar a inovar. Então, como eu disse, na próxima versão já teremos também novidades dentro do app e dentro da central de comunicação. E o Educa Mobile, né, que é a parte acadêmica, ele é WebView, né, ele não é web nativo, e a gente começa também a estudar para a gente começar a evoluir as funcionalidades do acadêmico, consulta de notas, frequência e assim por diante. Beleza? Andréia, Luiz, quiserem complementar? Se não, agradeço aqui a participação de todos. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Eu me perdi aqui um pouquinho. Deixa eu... Acho que é isso, Igor. Tem uma pergunta aqui você passou bem um pouquinho rápido aí, até por causa do nosso tempo mesmo, mas do Rafael, falando sobre se é possível ter salas de atendimento, configurar salas para atendimento específicos ali no app. Perfeito, boa, Luiz. Eu esqueci, eu falei que eu ia falar e não falei, tá vendo? A gente fica preocupado aqui com o tempo. Quando eu vou até voltar aqui um pouquinho, pessoal, quando eu falei um pouquinho da parte de mensagens, né, de chat, a gente tem a sala de atendimento lá dentro do portal Gestão Educacional, na qual o aluno ou o pai, o responsável, pode iniciar uma conversa com esse chat, com essa sala, que aí está lá no portal Gestão Educacional, e a instituição consegue criar salas de acordo com a sua necessidade. Quero criar uma sala para falar sobre a colação de grau do curso de Direito, né, para os alunos do direito tirar dúvidas sobre o processo de colação de grau. Posso criar uma sala temporária com alguns agentes responsáveis por responder, e o aluno consegue entrar em contato com essa sala. E aí esse atendente vai lá, através do portal Gestão Educacional, conseguir acompanhar e responder, consequentemente, esse aluno. Tá? Então é isso, pessoal. Eu vi aqui uma pergunta sobre, acredito que tenha sido respondido, né? Recuperação de senha. A gente não falou de login, mas a gente trouxe, né, essa evolução com autenticação ali para recuperação de senha, tá? Carteira digital, eu falei aqui um pouquinho, né, sobre o app busca o cartão cadastrado para poder fazer o pagamento. Legal, eu acho que tem muita coisa aqui. Teve uma outra pergunta aqui também interessante, que envolve funcionalidade, Igor. Seria a frequência para poder ter a opção dos alunos, né, fazer uma possibilidade do check-in e ter uma frequência mais automatizada. Acho que é legal mostrar aí o check-in. Legal. Nesse mesmo Então, esse é o slide. ponto esse é o ponto do check-in da aula, sim. Tá? Eu passei rapidamente também, mas por ser uma funcionalidade já existente, né? O aluno hoje, caso a instituição dê autonomia para ele, ele consegue ir lá e fazer o check-in em sala de aula. E aí a gente tem uma que a gente chama de máquina de frequência, né? O processador de frequência, que depois eu posso dizer ou não se ele vai receber presença, no caso, uma falta, né? Presença ele tem de forma nativa, tá bom? Pessoal, o nosso tempo, infelizmente, é curto, né? Mas acredito que o time aqui conseguiu responder vocês. E, claro, nós vamos aproveitar, né, de todos os feedbacks. Estou vendo que a lista aqui está gigante. Isso é muito bom, porque a gente utiliza desse momento também para colher feedbacks de vocês, tá? Para que a gente possa evoluir o app. É mais uma forma também de estar em contato com vocês, para a gente entender demandas, não só dentro do suporte, não só dentro da central colaborativa, que é um ponto muito importante, tá, pessoal? Então, sempre ali registrando na central colaborativa, mas aqui também é um momento muito rico para a gente. Bom, então, fique à vontade. Eu vou mandar o meu e-mail aqui no chat para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema,
né? Fique à vontade aqui em me contactar também, que a gente vai aí buscar tentar sanar sempre as dúvidas de vocês. Beleza? Pessoal, o webinar vai ser gravado, vai ser disponibilizado para todos. Agradeço muito quem ficou conosco aqui até o final, tá? Mas quem quiser depois compartilhar com outras pessoas também, quando a gente mandar essa gravação para vocês, fique à vontade. A gente quer cada vez mais nossos clientes. A gente, em 2 dias que a gente liberou o app, a gente tem um volume gigantesco, né, de usuários. A gente quer cada vez mais usuários utilizando o nosso aplicativo, tá bom? Meu e-mail eu mandei aí, mas igor.fonseca@tots.com.br. Pessoal, fique à vontade, não se hesite, pode mandar o que for necessário, o que vocês tiverem de dúvida. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado e até a próxima.